Olá! A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir o desmatamento na região. O desmatamento geral na Amazônia registrou uma queda de 62% em 2023, na comparação com o ano anterior, o menor desde 2018. Em contrapartida, o número de incêndios não controlados aumentou. O autor do requerimento para a realização do debate foi o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, nosso convidado do Palavra Aberta. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputado, o que motivou essa audiência? Bem, primeiro, obrigado também pela receptividade da TV Câmara. O primeiro foi um alerta dado pela comunidade científica num artigo que foi de publicação internacional intitulado Ponto de Não Retorno, né, que foi escrito por vários intelectuais, inclusive o professor Carlos Nobre, que é uma referência também na questão ambiental e no estudo da Amazônia. O ponto de não retorno é uma expressão que define exatamente o ponto de saturação, o ponto de não reação da floresta a esse nível de desmatamento, ou seja, um nível em que a floresta não teria mais a capacidade de se renovar. Então esse é um artigo que inclusive está baseado em mapas fotográficos da NASA, ou seja, um estudo bastante profundo e sério acerca disso e é um alerta para todos nós. Quer dizer, nós já estamos nesse ponto ou nós estamos para chegar? Não, há uma previsão, né, uma projeção de que nos próximos 30, 40 anos, se nós não tomarmos uma decisão clara sobre isso, política sobre isso, né, de consciência sobre essa questão do desmatamento na Amazônia, nós podemos chegar num nível onde a floresta não consegue mais se renovar, né? Ou seja, há um avanço no processo de desertificação seca, por um lado, que nós nunca vimos na Amazônia, sul da Amazônia, sul do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, e nunca vi, nem meus avós viram, por exemplo, os rios secarem, né, como está acontecendo agora. Ou seja, há uma diminuição desse volume de água, mas seca na Amazônia, como nós vimos no próprio estado do Amazonas, nunca vivenciamos. Então, portanto, é uma situação de agora, né, que cabe, fundamentalmente, a gente ter uma posição clara sobre isso, né, e uma resposta do Parlamento. Deputado, como é que o senhor avalia o que está sendo feito hoje e o que pode ser feito? Olha, você iniciou falando sobre a questão do avanço da posição do governo no que diz respeito a enfrentar esse tema. Eu acho que assim, muito importante a posição do governo federal em ter uma postura de enfrentamento e de tentar mudar essa condição, né? Ou seja, avança a questão da proteção ambiental, isso é um fato. Mas tem uma contradição, né? Que não é uma contradição necessariamente do governo. Os focos, por exemplo, de incêndios aumentaram, né? Você tem aqui um dado que entre janeiro e julho de 2024 foram detectados 12.696 focos de incêndio na região, cerca de 76% a mais do que no ano anterior. Ou seja, nós temos um problema grave, porque a nossa audiência, inclusive, apontou muito para isso, que uma das questões fundamentais para que aconteça o ponto de não retorno são as queimadas. A floresta é muito sensível, né? Então é um bioma que, quando atingido pelo fogo, a possibilidade de recuperação é muito mais de 200 anos. Então, portanto, é muito difícil. Quando a gente está falando em queimada, a gente está falando em queimada provocada ou em queimada provocada para uma atividade econômica ou acidental? Olha, os dados apresentados, inclusive também na audiência, demonstram que são provocadas, na sua maioria, né, por vários motivos, né? Você tem desde da agricultura rudimentar, né, também a questão do campo para a questão da própria criação de gado, né, tem a questão envolvendo também o agronegócio, que muitas vezes avança nessas comunidades e nessas regiões da floresta. Então, portanto, há uma combinação de fatores e motivações para que aumente esses focos de calor, né, de incêndios na floresta. Agora, hoje a gente está diante dessa, eu imagino, né, as autoridades, diante dessa contradição. Hoje tem grandes atividades econômicas instaladas na Amazônia e essa necessidade de proteção. Como é que o senhor vê para resolver esse problema? Nós estamos próximo de uma COP, né? Essa COP30 ela tem que trazer discussões que tá posta, né? A questão da bioeconomia, por exemplo, né? Bioeconomia com floresta em pé, esse tem que ser para nós a grande bandeira, essa é a grande mensagem que a gente quer tratar, ou seja, tem que mudar o modelo econômico dentro da Amazônia. É claro que a gente entende
que existe sim culturas de criação de gado e búfalo. A minha região, por exemplo, é muito forte na criação de búfalo. Nós sabemos exatamente que tem espaços para o agronegócio e a cultura da soja. No entanto, nós temos que ter um certo limite para não transformar a floresta em grandes campos de soja que não são, né, naturais desse bioma que a gente vive na Amazônia. Então, essa combinação, ela precisa ter um freio de arrumação. A gente precisa ter um trabalho que discuta que a necessidade da Amazônia é, sem dúvida alguma, a questão da bioeconomia com floresta em pé. Esse é o ativo que a Amazônia tem, né? É o ativo para reflorestar a Amazônia e é o ativo de negociação econômica. Os dados também apontam para isso. Nós temos a capacidade de exportação e de produção econômica muito em virtude da floresta em pé. É isso que a comunidade internacional, por exemplo, espera do Brasil também. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva de fortalecer a discussão sobre a questão da bioeconomia com floresta em pé. Deputado, o senhor citou o extrativismo, que é considerado uma das atividades que preserva a mata. Outra questão, quem também é considerado um elemento de preservação são as comunidades indígenas. Como é que está essa situação de desmatamento nas comunidades? Olha, as comunidades indígenas, elas são as que mais preservam. Você tem uma sabedoria indígena interessante, porque se você percebe a mobilidade das comunidades indígenas ao longo dos séculos, você percebe que mesmo quando se faz uma queimada para uma roça indígena, eles têm todo um cuidado disso não se estender, né, para a derrubada da floresta. Então, esse convívio e essa cultura, essa tradição indígena não é uma ameaça. Nós não temos um problema nessa perspectiva, né? O que nós temos problema é exatamente nas outras culturas, desmatamento para ter madeira ilegal, né? Os campos, como eu falei anteriormente, que avançam na perspectiva de criação de outros, né, de gado ou mesmo da soja. Então, portanto, é nesse sentido que a gente tem preocupação. As áreas indígenas têm invasão, deputado, como a gente registra em outras áreas da mesma região? Olha, nós temos tensões, né? No caso específico do Amapá, por exemplo, nós temos a preservação das terras indígenas. Nós temos lá, no Amapá especificamente, a maior floresta protegida, né, do Brasil, né, do mundo inclusive. Nós somos o estado mais protegido em termos de cobertura florestal e, por outro lado, também de demarcação de terras indígenas. Nesse sentido, sim, mas temos pontos, principalmente no Pará, de muito conflito ainda e muita disputa entre esse avanço da fronteira agrícola do ponto de vista do agronegócio, entrando exatamente nas comunidades indígenas. A gente tem essa dificuldade, ainda continua e persiste esse problema. Deputado, está sendo discutida alguma iniciativa no sentido de proteção da Amazônia, no sentido de propor alguma coisa? Sim, todas essas iniciativas que nós estamos tendo pela Comissão de Povos Originários de Amazônia, elas têm esse objetivo, ou seja, criar condições, reflexões e instrumentos legais para que a gente possa chegar, né, e aprovar aqui nessa casa também medidas que protejam a natureza. Agora, por outro lado, nós precisamos ser muito claro nisso. Nós temos, lamentavelmente, uma bancada muito forte que tem desmontado toda essa legislação ambiental. Então, a gente comentava aqui nos bastidores da quantidade de parlamentares que, em décadas ou no passado, apontavam já para essa dificuldade que nós tínhamos aqui do ponto de vista ambiental. Né? Hoje é uma realidade. Hoje a gente não está falando do futuro, né, de um problema ambiental. Nós estamos vivenciando essa questão. Nós estamos vivenciando isso no Rio Grande do Sul, né, que é parte também de uma crise das enchentes no Rio Grande do Sul, que tem a ver com uma forte influência ambiental. Nós estamos vivendo a seca na Amazônia, que é um problema muito grande, a estiagem muito maior. O volume de chuvas, por exemplo, mudou totalmente. Ou seja, a legislação precisa também atuar nessa perspectiva. O que a gente pode fazer é, nessa casa, promover a reflexão e tentar avançar na perspectiva da preservação legal, né, de proteção para as florestas, que é o que a gente está sentindo dificuldade hoje, em virtude da polêmica que a casa vive nesse tema. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, sobre o desmatamento na Amazônia. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá às nossas redes sociais ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.